Olá, meus queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui numa videoaula especial, onde eu vou estar falando aí das pegadinhas da matemática financeira. Eu resolvi mudar o nome e colocar trollagens da matemática financeira. É uma revisão geral para poder ajudar vocês aí nas provas que vão estar fazendo aí. A primeira delas, a primeira regra, o primeiro conceito básico de matemática financeira é que a gente nunca pode somar dinheiro, valores financeiros em datas diferentes. Nós nunca podemos fazer isso. Por exemplo, vamos supor que a gente queira comprar um smartphone por R$ 999, correto? E a gente decide pagar em 10 vezes de R$ 99,90. A maioria dos anúncios falam isso, né? Paga em 10 vezes sem juros. Na verdade, isso não é sem juros e eu não posso somar esse dinheiro. 10 vezes 99 dá 999, então eu estou pagando sem juros. Errado, porque tem inflação também, enfim. Não está certo essa taxa, né? Não está certo esse cálculo que é feito. No mesmo anúncio é anunciado que no boleto você pode pagar por 899, tá vendo? Olha, a própria anunciante já está se entregando que na verdade tem juros, porque se você pagar no boleto você vai ter um desconto, correto? Para a gente calcular esse desconto é essa taxa que está aqui. Então lá na aula 4 e na aula 3 vocês saibam como fazer esse cálculo aqui. Então a taxa é 1,9, praticamente 2% ao mês que está sendo cobrado. Inflação acumulada, uma outra coisa aí que o pessoal pode cair também. Para a gente poder calcular o valor do aumento dos juros, a gente tem que partir de um valor, pode ser 1, 10 ou 100. No meu caso, eu gosto sempre de trabalhar com 100. Então 100 mais 10% vai dar 110. 100 mais 99% vai dar 199. E 100 mais 101, então vai ser 201. 100 mais 390% vai ser 490. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai pegar esse valor e vai falar, olha, aumentou 490% e está errado. Porque a gente tem que tirar o valor que a gente colocou no primeiro momento, que a gente tinha colocado 100, agora a gente vai ter que tirar esse valor, onde o correto vai ser 10, 99, 101 e 390. Então isso aqui é a introdução para a gente poder fazer esse cálculo da inflação acumulada. Vamos supor que no certo trimestre nós tivemos 2%, 4% e 3% respectivamente de inflação acumulada. Como que a gente vai saber a inflação do período? Como é que nós faríamos? A gente define um valor arbitrário, pode ser 1, 10, 100, 1000, eu gosto sempre de trabalhar com 100. 100 mais 2%, 102 valores monetários. Então acumulou, vai vir para cá, juros sobre juros, 102 mais 4%, 106. 106 mais 3%, 109. Então, quanto que aumentou? Então, a gente tem que fazer sempre o menos 100. Então, aqui aumentou 2, aqui aumentou 6 e aqui aumentou. Então, a inflação do período foi 9,3. A inflação acumulada do trimestre foi 9,3. Cuidado que às vezes dá para fazer a conta de cabeça. Se fosse 209 aqui, não seria 209%, seria 109%. Correto, pessoal? Taxa de juros simples versus taxa de juros composto. Essa talvez seja a maior pegadinha de matemática financeira, onde todo mundo cai. A maioria dos alunos, se não todos, caem nessa pegadinha. Na taxa de juros simples, quando a gente tem um financiamento aqui, vamos supor 24% ao ano, um ano vai dar 124 valor futuro. Na taxa de juros simples, se a gente quer saber a taxa ao mês, a gente simplesmente divide por 12, chega a 2% ao mês, para a gente achar a taxa proporcional aí. Se a gente quiser fazer uma regra de 3, simplesmente basta fazer uma regra de 3. Se quiser saber o ano, quer saber ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, é simplesmente fazer uma regrinha de 3. Em juros compostos, a gente jamais pode fazer isso, jamais pode fazer essa divisão, correto? A gente tem que fazer uma operação, pode ser uma operação matemática ou mesmo a gente faz na HP, certo? Fazendo na HP, a gente vai chegar que a taxa é 1,8, a taxa é menor, porque é juros sobre juros.
Lá na aula 4 eu explico como é que faz isso, tá, pessoal? Então lembre-se, nunca pode dividir taxa de juros em regime de juros compostos. Taxa de juros nominais com capitalização diferente. Alguns bancos trabalham com esse tipo de taxa, eles informam a taxa ao ano, só que é capitalizado mensalmente, bimestralmente, então tem que tomar muito cuidado, que a gente não pode utilizar essa taxa nominal. Vamos supor que nós temos aqui R$100, né? A gente quer saber qual que é esse valor futuro, uma taxa de 18% ao ano com capitalização mensal. Esse C, esse M é capitalização mensal. Então o que a gente tem que fazer? Parecido com juros simples aqui, tem que tomar muito cuidado. 18 dividido por 12, por quê? Porque é mês, porque é capitalizado mensalmente. Então é uma taxa de juros compostos a 1,5% ao mês. Então, aí a gente faz o cálculo. Fazendo o cálculo, a gente vai chegar no valor futuro, que vai ser taxa efetiva de 19,56% ao ano. Ou seja, a instituição financeira, de uma certa forma, tenta nos ludibriar aí, jogando essa taxa com capitalização mensal. Observa que é um valor menor do que a taxa realmente efetiva. Taxa de juros over e CDB. Então a gente faz uma aplicação em CDB, algumas desse tipo de taxa, que a aplicação é diária, a capitalização é diária. Só que a taxa ela é informada ao ano. Então tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver nada no enunciado, vocês vão ter que considerar 252 dias. Então é informada a taxa ao ano, só que a gente tem que achar a taxa ao dia, porque a capitalização é diária. Só que não são 360 dias. Porque são somente os dias úteis. Então aqui, conforme a nossa aula 4, a gente vai achar lá a nossa taxa diária. Então a gente pega esse valor presente e leva ao valor futuro com 128 dias úteis, trabalhando a taxa de diária. Então a gente vai chegar no nosso valor futuro que está aqui. Lá na aula 4 eu explico como é que faz. Aqui também na aula 3 eu explico. Depois vocês dão uma olhada lá na aula. Juros exato e juro comercial. No regime de juros simples é comum a gente fazer essas contas, né? Inclusive a THP ajuda a fazer aí com relação às datas. O ano civil é normalmente 366 ou 365 dias. O enunciado deve trazer esses dias. Se não trazer, vocês consideram 365. E nós temos também o ano comercial, que muita gente acaba caindo nesse tipo de pegadinha também. Né? Porque no ano comercial são 360 dias. Dentro de matemática financeira são 360 dias, 12 meses de 30 dias. Então a gente trabalha com juros comerciais. Uma outra coisa que pode acontecer, que via de regra todos nós caímos aí nessa pegadinha aí, né? É que dentro do imposto de renda, quando a gente vai calcular o imposto de renda, a gente calcula o valor futuro e já quer jogar diretamente o 15% sobre o valor futuro. Tá errado, a gente tem que jogar 15% sobre o rendimento, certo? Então é sempre sobre o rendimento, nunca sobre o valor futuro. Lá na aula 3.3 eu explico aí como é que faz, depois vocês dão uma olhada lá como é que faz aqui, correto? Prestações com entrada, ou seja, 1 mais 9, sempre quando vocês for fazer o financiamento aí que tem que dar um valor na entrada, tem que pagar um valor de entrada. Então aí sempre a gente vai ter um fluxo de caixa parecido com esse, onde no primeiro momento, setinha para baixo pagamento, no primeiro momento eu já tenho que pagar. Então aí a gente sempre tem que usar o nosso Begin, o módulo Begin, dá uma olhada lá na aula 7 que eu explico como é que faz. Correto? Então, sempre quando falar início, pagamento na entrada, tem que usar o GBegin, o módulo no início. Quando for sem entrada, o anúncio fala 0 mais 10 vezes, fala sem pagamento na entrada, fala série postecipadas. Aí, sem o Begin, a gente utiliza o GEND, na HP12. Sistema de amortização Price, cálculo do saldo devedor, pode ser também no sistema saque, só que aqui eu estou dando enfoque no sistema Price. Vamos pegar um exercício rapidinho para a gente fazer. Um empréstimo de 1.000 em 5 prestações, 5% ao mês. Qual que é o valor da prestação? 5 no período, 5 na taxa, 1.000 o valor presente. Então, as nossas prestações são 230,97. Aqui é negativo aqui, 230,97. Então o primeiro enunciado está correto.
Aí vem o que todo mundo, sem conhecimento de matemática financeira, cai nessa pegadinha. Depois de pagar duas parcelas de 230 vai ser 461. Então, depois de pagar 461, a gente quer liquidar esse empréstimo. Então, a gente vai fazer a conta. 1.000 menos 461, que foi o que eu paguei, vai dar 538. Estaria correto? Não, não está correto. Porque aqui a gente está pagando juros também. A gente não está só amortizando a dívida, o saldo devedor. A gente abater o saldo devedor é a amortização e não juros. Então tá errado essa aqui, né? Depois de pagar duas parcelas, como é que a gente faz para saber calcular o saldo devedor? Diretamente pela HP. A gente refaz o cálculo, aparece aqui 230,97 vai estar negativo na HP. Então a gente vai lá, faz, depois de pagar duas parcelas, 2 FN, vai ser R$ 90 o total de juros que a gente pagou. Faz XY na HP, vai ser o total amortizado, 370. Quando a gente faz recal PV, ele já faz automaticamente 1.000 menos 370, vai dar 629,01. Então, esse aqui é o nosso saldo devedor a pagar duas parcelas. Então, o correto aí é a D. Perfeito? Pessoal, para encerrar nossa aula, quando vocês forem fazer a prova, vocês lembram aí de... Antes de resolver a questão, antes de tentar entender a questão, tenta fazer um marca-texto em alguma dessas palavras aqui. Se não puder marcar texto, pega a caneta e circula essas palavras para você saber qual o conceito que está enunciado a questão. Muito obrigado, grande abraço, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham boas provas, bons exercícios, bons estudos. Grande abraço.